Bom, pessoal, dando continuidade então à aula de introdução ao métodos mínimos quadrados, né? Paramos aqui, né? Onde consideramos então no modelo matemático os erros reais cometidos na medida, né? O vetor dos erros, aqui o vetor então dos erros verdadeiros, né? Considerando aqui. E bom, a gente viu que é impossível obter, né, os valores reais, né, que eu cometi em cada medida, né, de tal forma que eu consiga encontrar então a distância entre os dois pontos A e B verdadeiro, né, digamos assim, o valor o valor que o meu sistema de medida realmente produziu aí, eliminando os seus erros de medida, né? Por que não, né? Porque a gente viu que existem infinitas, não é que eu consigo, mas eu consigo infinitas soluções, né? Então, na verdade, eu não tenho os reais erros verdadeiros, eu tenho infinitas soluções. Por quê? Para cada distância AB que eu forneço, eu tenho um conjunto dos erros verdadeiros, né, que satisfaz as equações, satisfaz a igualdade ali, né? Então, eu tenho infinitas combinações, né, que satisfaz as equações, né? Tem infinitas, né? Então, diante desse cenário que eu tenho infinitas soluções, eu quero, enfim, uma solução que seja, então, pelo menos próxima, né, estatisticamente falando, dos seus erros reais cometidos, né, e consequentemente ter um valor aí próximo, né, da incógnita que eu desejo, né, do valor real da sua incógnita. Para isso existem os estimadores, né, os estimadores, entre os estimadores, o método dos mínimos quadrados. É isso que a gente vai ver agora. Como que o método dos mínimos quadrados nos fornece essa resposta. Bom, o que eu fiz aqui? Deixa eu só mudar a cor da caneta. O que eu fiz aqui? Bom, então aqui, né, ali eu peguei o exemplo da medida de uma distância, né, apenas para ter valores numéricos, para mostrar para vocês ali a questão da solução que chega em infinitas soluções. Agora, para construir a solução aqui do método dos mínimos quadrados, né, para uma incógnita, vamos deixar genérico, né? Vamos deixar um exemplo aí genérico. Então, vamos considerar que a gente tem um vetor de medidas, seja lá qual, aqui não importa o que seja essa medida aqui, enfim, estou chamando de y1, y2, y3, y4 até a medida da enésima yn. Eu tenho então o vetor das medidas. Eu tenho as minhas incógnitas, meu vetor xv, que é o valor real da minha incógnita, digamos assim, né, produzido pelo seu sistema de medida, né? Quando eu conheço os erros verdadeiros, né? Então é o que eu quero, o que eu desejo. Aqui no caso dessa introdução ao método mínimos quadrados, estamos considerando apenas uma incógnita, né? Então esse vetor xv vira apenas um escalar, um único elemento, né? X de v, que eu quero descobrir. E vamos ter aqui então o vetor dos erros reais cometidos em cada medida. Então a gente vai ter o erro real da medida y1, o erro real da medida y2, até o erro real da medida yn, ok? Aí então a gente monta o nosso sistema agora de forma genérica, né? Não só por exemplo da distância lá, né? Então de maneira genérica a gente tem então que a medida y1, que aqui dentro do y1 tem o erro verdadeiro que o seu sistema de medida cometeu. Então eu tenho que retirar esse erro verdadeiro, né? Então menos o erro verdadeiro da medida y1, e isso se ajusta, né? Fica consistente ao x real, o x verdadeiro que eu quero descobrir, né? Desse sistema, ou seja, é o x verdadeiro quando eu sei o erro verdadeiro da medida, certo? Se eu tirar aqui os erros verdadeiros das equações, né? A gente viu que a igualdade y com x aí fica inconsistente. Quando eu faço isso, né, que eu introduzo então a subtração dos erros reais da medida, né, e assumo então que as medidas têm os erros, né, o meu sistema fica com infinitas soluções. Tudo bem, ela fica, do ponto de vista matemático, eu quebro a inconsistência quando eu introduzo o vetor dos erros verdadeiros, mas possui infinitas soluções. E agora a gente quer descobrir então, como eu não consigo, que a gente acabou de discutir aí no slide anterior, não consigo descobrir o x verdadeiro, os erros verdadeiros,
eu tenho que recorrer aos estimadores. Aí vamos então encarar isso aqui de acordo com o método dos mínimos quadrados. Então eu substituo o que é real por estimado pelo método dos mínimos quadrados. Então esse chapéuzinho aqui que vocês estão vendo aqui, ó, indica que são estimados. Então agora, ao invés de eu ter o vetor dos erros verdadeiros, eu vou ter o vetor dos erros. Em cada equação eu vou ter os erros estimados que eu quero descobrir, que eu vou estimar. E ao invés do x real lá verdadeiro, eu vou ter o x estimado. Por quê? Pelo método dos mínimos quadrados. Bom, isso aqui também tem infinitas soluções. Eu posso dar qualquer valor para x chapéu aqui, que eu vou ter um conjunto de erros estimados que essa equação satisfaz. Então tem infinitas soluções. O método dos mínimos quadrados nos diz o seguinte, aqui que está o método, ó, o princípio. Ele me diz o seguinte, que a melhor solução então para o x será aquele em que produzir, né, a melhor solução para o x é aquele que produz um vetor dos erros estimados transposto vezes ele mesmo, que seja mínimo. O que é isso? Né? E estimado transposto que multiplica E estimado. Né? O vetor ele estimado transposto vezes o vetor ele estimado. Né? Então, colocando aqui, né? Mostrando aqui, então, aqui tem o E transposto e aqui está o E, né? O E chapéu. Fazendo essa multiplicação, né? Ó, a gente chega, então, que nada mais é do que o quê? O somatório dos erros estimados, né? Dos N erros estimados, de todos os erros estimados para cada medida. Isso aqui tem que ser o quê? Mínimo. Então, o método dos mínimos quadrados nos diz que a melhor solução para o x chapéu, para a minha incógnita, será aquele que produzir, né, a menor soma do quadrado dos erros estimados, ok? Vamos continuar então. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Vamos voltar. O que eu fiz? Eu peguei esse meu sisteminha, aqui do método dos mínimos quadrados, e simplesmente isolei os erros estimados, né? Porque aqui a soma do quadrado é em função dos erros estimados. Então, eu isolei lá na equação. Vamos lá. Só isolei eles aqui. Isolando, né? Então, aqui eu isolei os erros estimados em cada equação, né? Em cada equação. E aí, então, a melhor solução para o x chapéu é aquele que minimiza a soma do quadrado dos erros estimados. Bom, o que eu quero descobrir é o x chapéu. Então, eu vim aqui substituir, né? Ó, o que é o E1? O E1 chapéu é Y1 menos o x chapéu. Então, eu vim aqui substituir, ó. Substituir também o E2, assim por diante até a enésima medida. Pronto, agora na minha equação já aparece o x. O que está atrapalhando essa equação? Essa palavra aqui, ó, mínimo. Tinha que ter um número aqui, né, para eu poder resolver e achar o x. Bom, agora que é a sacada do método dos mínimos quadrados. Qual que é a ideia? Ó? Eu tenho uma equação original que relaciona aí as grandezas, né, y, as medidas, o x que eu quero estimar e os erros estimados, eu tenho uma relação linear. Não tem nada elevado ao quadrado aqui nessa equação, não tem nada elevado ao cubo, não tem função trigonométrica, raiz quadrada, etc. Isso aqui é uma equação totalmente linear. Se eu pego uma equação que é linear e aqui eu elevei ela ao quadrado, eu pego uma equação linear e elevo ao quadrado, o que acontece? Eu vou ter o que aqui? Eu vou ter uma equação de segundo grau. Por que é legal uma equação de segundo grau? Porque como vai ser o gráfico dessa equação? Vai ser uma parábola, né? Conforme eu vou dando o y1 até o yn, eu conheço que são as minhas medidas, né? São valores aqui, né? Se tivesse aqui os valores das medidas. E aí eu vou substituindo o x aqui, chapéu, né? E eu formo uma parábola. Então vamos imaginar aqui, ó. Vamos imaginar aqui. Tem um eixo x e um eixo y, certo? Aquilo ali vai me dar uma parábola, né? Que essa função aqui vai me dar uma parábola. O que é aquela função ali? É o somatório, né? De 1 i igual a 1 até n, né? Então aqui a gente vai ter o somatório, né? Isso aqui é o somatório do quadrado dos erros estimados, né? Então que é essa equação aqui, né? Ó. Toda essa equação aqui, ó. Certo?
está no eixo Y ali. Isso aqui, certo? Bom, aqui no X, vamos chamar que aqui no X são as soluções para X. São as soluções, né? Bom, para cada X, né, para cada X eu tenho um vetor de erros estimados que vou ter, então, um valor do somatório ao quadrado dos erros estimados, né? Então, eu vou construir no gráfico, vai dar uma parábola, porque isso aqui virou uma equação de segundo grau, né? E por que é legal a equação de segundo grau? Ó, vou mudar aqui a cor da caneta. Por que é legal uma equação de segundo grau? Pelo seguinte, pessoal. Vamos pensar aqui, ó. O meu objetivo é fazer isso aqui virar um número. Ó. Por que ele é legal? Ó, vamos pensar aqui, ó. Vamos derivar aqui, ó. Certo? Aí aqui eu vou ter uma reta tangente. Imagina que isso aqui é uma reta, tá? Vou ter uma reta tangente aí que passa... Deixa eu desenhar melhor. Ficou feio. Calma aí. Então, vamos imaginar aqui, ó. Então, enquanto eu vou apagando aqui, vocês já vão se tocando que a parábola é interessante. Um grande lance da parábola é porque ela tem um ponto de mínimo. E é justamente esse ponto de mínimo aí que a gente quer, tá? Então, vamos pensar aí que eu estou derivando aí, né? Eu estou derivando aí nesse ponto, né? Um determinado valor aqui de x, seja lá qual for, x0, sei lá. Aí eu aplico nessa equação aqui de baixo, né? Tem um valor lá, vou ter um valor ali, enfim. E eu estou derivando nessa aqui, certo? Deixa eu tentar de novo aqui, que eu estou ainda aprendendo a mexer com isso aqui. Ficou melhor. Bom, aí o que é a derivada, né? Que é a derivada de uma função. Então, eu estou derivando nesse ponto aqui, né? Eu vou ter essa reta aqui, eu vou ter um ângulo de inclinação, a reta tangente no ponto que eu estou derivando, né? Eu vou ter um ângulo de inclinação, essa reta tem uma equação, ax mais b, né? Vamos chamando aqui genericamente. O que é o a ali, né? Ax, o que é o a? É o coeficiente angular. No final das contas, é a tangente do ângulo alfa, né? Do ângulo de inclinação da reta tangente ao ponto que você está derivando. Bom, dessa maneira, pessoal, vamos pensar aqui, ó. O que é a derivada? E tem que lembrar do cálculo. A derivada fornece exatamente o valor de A, que é da tangente desse ângulo alfa aqui, certo? É isso que é a derivada. A derivada é digamos assim, de forma assim, a derivada o que é que a gente aprende? A taxa de variação também linear, enfim, é o coeficiente angular da reta tangente no ponto que você está derivando, ok? Beleza, agora vamos no ponto que a gente quer. Onde que a gente quer? A gente não quer nesse ponto aqui, a gente quer aqui, ó, no ponto de mínimo. A gente quer essa solução aqui, ó, aqui que é o meu x-chapéu, é onde dá o ponto de mínimo da função. Por quê? É onde dá a menor, a solução, aí vai ter lá o seu, para cada x que eu tenho, né, eu descubro então ali, a gente já viu lá no caso da distância, no exemplo, a gente tem o valor dos erros, né, então tem, para cada x eu tenho um vetor dos erros estimados, né, E1, E2 até En, chapéu, que eu faço então o somatório ao quadrado desse vetor, tem um valor aqui, ó, né? Não existe mais nenhum outro valor de x que dá um valor para baixo daqui, tá? Então, isso aqui é o que dá o valor mínimo do somatório do quadrado dos resíduos. E por que é legal que é uma parábola, né? E, portanto, tem um ponto de mínimo aqui? Pelo seguinte, pessoal, ó, eu não quero derivar, então, nesse ponto que tem o alfa aqui diferente de zero, certo? Eu quero derivar no ponto de mínimo da parábola. O que acontece quando eu derivo no ponto de mínimo? Eu vou ter aqui a reta tangente no ponto, tá? Porém, essa reta, ela é paralela ao eixo x. Ou seja, o meu coeficiente angular é zero, certo? Zera tudo aqui, né? Então, o que é a derivada, né? Se eu não tenho o ângulo meu de inclinação é zero, eu acabei de explicar o que é a derivada. Então, a derivada, como o ângulo de inclinação da reta tangente no ponto que eu estou derivando é zero, a derivada também vai ser zero. Então, se eu fizer a derivada dessa função aqui, ó, em função do valor de ponto mínimo, né, do mínimo da parábola, só nesse ponto, ele é zero, tá? Só se eu fizer a derivada nesse ponto, que é justamente onde eu quero descobrir. Então, se eu fizer
a derivada da equação aqui de baixo, né? Essa equação de baixo, que é a equação do somatório do quadrado dos erros estimados, se eu derivar em relação ao ponto de mínimo, que é o x-chapéu que eu quero descobrir, essa derivada é zero. Pronto, consegui montar uma equação, tá? Então, sumiu esse mínimo agora aqui, ó. Eu derivo e igual a zero, aí basta isolar o x-chapéu que eu descubro a solução, né? Então, aqui, ó, pegando essa equação aqui, então, e derivando, ó, vai ficar como, né? Agora eu vou derivar, derivando no ponto de mínimo. Repetindo, eu só posso igualar a zero porque é o ponto que eu quero descobrir justamente é o ponto de mínimo. Produz a derivada igual a zero. De uma parábola. Se isso aqui não fosse uma parábola, aí era uma outra conversa. Bom, se eu derivar, né? Então, derivando essa equação aqui, ó. Vamos derivar aqui essa primeira parte aqui da primeira medida, que o restante é a mesma ideia, né? Então, o x-chapéu está aqui dentro, ok? Regra da cadeia. Primeiro isso aqui vira um todo, abaixo 2 lá. 2 que multiplica tudo aquilo ali, né? Y menos o x-chapéu que eu quero descobrir. Aí eu derivo lá dentro. Menos x-chapéu fica menos, né? Se o menos multiplica tudo isso aqui por menos 1, aqui vai ficar menos. Aí eu faço isso para os demais. Menos 2, y2, menos x-chapéu, menos. E assim por diante, tá, pessoal? Até a última medida. Menos 2, yn, menos o x-chapéu que eu quero estimar. Agora, o que eu faço? Essa derivada é zero, porque eu quero do ponto de mínimo, né? Quero o ponto de mínimo. Bom, vamos pensar aqui, ó. Eu tenho menos 2, aí eu teria, continuando, né? Em cada medida eu teria menos 2, posso colocar o menos 2 em evidência, né? Ó. Menos 2, que multiplica o resto ali, ó. Y1 menos x-chapéu mais y1, y2, né? Menos o x-chapéu que eu quero descobrir, mais, continuar aqui embaixo, mais até o último lá, ó, até a medida enésima, yn menos o x-chapéu, né? Tudo isso aqui igual a zero. O que acontece agora? Ó? Esse menos 2 que eu coloquei aqui em evidência, então eu posso passar para o outro lado, né? Ó. Posso passar para o outro lado do igual, vai ficar 0 dividido por menos 2, esse cara vai embora. Vamos continuar na próxima. Vamos abrir um novo slide aqui. Tá? Aí aqui, continuando, pessoal, olha só. Então vamos reproduzir aqui de novo. Ó. Então, já cortou o menos 2 lá, né? Ficou então y1 menos x-chapéu mais y2 menos o x-chapéu, mais, assim por diante, mais yn menos o x-chapéu igual a zero. Bom, agora vamos pensar. Quantos menos x eu tenho? Né? Eu tenho n medidas, então eu vou ter menos n x-chapéu, certo? Vou ter menos... Quantas vezes eu vou ter o menos x-chapéu ali, né? O x estimado que eu quero. Menos é n vezes. Então, menos n x-chapéu, né? É igual. Bom, vamos passar já para o outro lado. y1, y2. Aí você passa menos y1, menos y2, menos, assim por diante, y3, y4, até o menos yn. Né? Ok? Bom, aí você multiplica aqui por menos 1, tudo bem? Vai ficar então n x-chapéu igual a y1 mais y2 mais assim por diante até o yn, né? Passa o n para lá, né? Finalmente a gente chega então que a solução para o método dos mínimos quadrados para uma variável e relação direta aí, né, entre as medidas, quando a medida já é uma... Quando a medida já é um valor para a grandeza incógnita, né? Por exemplo, na medição de distância. Se eu puxo a trena, o meu x, digamos, x-chapéu seria a distância. Quando eu faço uma medida y1, que seria a puxada da trena, o valor que está dando ali que eu estou lendo é já uma medida, né? Já é um valor para a grandeza incógnita, né? Claro que não é, eu não vou fazer só uma, né? Enfim. Mas então, para o caso do MMQ mais simples, que eu tenho essa situação de relação direta
que a gente chama de observações diretas, né? E eu tenho uma única incógnita. Eu chego que o método dos mínimos quadrados me diz que basta eu somar as minhas medidas diretas da grandeza, tá? As n medidas e dividir pelo número de medidas n. O que é isso aqui, pessoal? É talvez uma das equações mais famosas aí que todo mundo conhece, né? Desde o ensino fundamental, ensino médio, etc. É a média, né? Essa equação é a média. Então, o método dos mínimos quadrados nos conduziu a uma equação super conhecida que é a média. Então, o valor mais provável, esse é o valor mais provável para incógnita, né? Entre as infinitas soluções que a gente viu que tinha, esse é o valor mais provável para sua incógnita. É aquele que produziu a menor soma do quadrado, a menor soma do quadrado dos erros estimados, tá? Então, o critério do MMQ nos diz, então, que é simplesmente somar, né, todas as medidas, todas essas medidas diretas da grandeza incógnita, né? Eu fui lá e medi, somo tudo e divido pelo número de medidas que eu tenho. É a média, ok? Bom, se essas medidas tivessem, claro que aqui a gente fez uma introdução ao método dos mínimos quadrados, considerando tudo que eu já comentei. Além disso, também consideramos que as medidas, né? Todas as medidas têm a mesma precisão, tá? Todas as medidas com a mesma precisão, ou seja, o mesmo peso, todas elas têm o mesmo peso, né? Lembra lá, quando vai calcular a nota aí de disciplinas, né? Trabalho tem peso 3, provas tem peso 7, né? E você vai lá e tem que considerar esses pesos, né? Aqui não, aqui todos têm o mesmo peso. Se tivesse pesos diferentes, né? Ou seja, precisões diferentes entre as medidas, você viria aqui e colocaria pesos, né? A gente chegaria na média ponderada, sei lá. Você ia colocar aqui, acompanhando aqui cada medida, você ia multiplicar por algum peso aqui, né? E aí o n, ao invés de ser n, seria a soma dos pesos, né? Vocês também conhecem a média ponderada, mas o que eu quis mostrar para vocês aqui é que a média, que a gente conhece bastante, né, nessa introdução, então, atende ao critério do método dos mínimos quadrados. É o valor mais provável para sua grandeza incógnita, nesse caso simplificado. Claro que a gente vai ter aulas, né, mostrando a equação geral para o caso de várias incógnitas, né, o vetor x chapéu aí com vários elementos, né, para sistemas de equações onde a relação não é direta, né, entre as medidas e a grandeza incógnita, tem alguma coisa lá multiplicando, enfim, são equações, digamos assim, diretas, né? E para finalizar, pessoal, quero enfatizar o seguinte, ó, onde se esquecem desse detalhe. Como o meu sistema de equações aqui, qual que é a limitação do método dos mínimos quadrados? Ele exige que o seu sistema de equações original, aqui o inicial, que isso aqui seja linear. Certo? Por que ele exige que isso aí seja linear? Porque a gente viu aqui, né? Ó, ele sendo então linear, ó, então isso aqui sendo linear, quando eu faço somatório ao quadrado dos erros estimados, isso aqui vira uma equação de segundo grau, que me dá uma parábola que tem um ponto de mínimo. Bom, mas e aí? Tudo bem. Mas e quando a equação for não linear? Alguém pode perguntar aí. Aí é o seguinte, pessoal. Antes de aplicar essa derivada, né, para chegar à solução, obrigatoriamente essa equação não linear vai ter que ser o que a gente chama de linearizada. Tá? Vai ter que ser linearizada por um determinado procedimento que a gente vai aprender ao longo do curso aí, tá? Então lembrem disso, tem que ser linear porque antes de fazer a derivação aqui tem que ser linear porque tem que ser uma parábola, tá? Então se não for linear, tem que fazer aí um processo de linearização que a gente vai aprender. Uma outra coisa, alguém poderia perguntar, essa parábola pode ser de ponto de máximo, né? Poderia ser assim ao contrário, né, pessoal? Ó, ponto de máximo, justamente o que a gente não quer, porque a gente quer o ponto de mínimo. Mas, aqui no ajustamento do método dos mínimos quadrados, me dá ponto de mínimo. Ó, vamos lá. Vamos lembrar lá do cálculo.
O cálculo me diz o seguinte: se você quer descobrir se uma parábola é ponto de mínimo ou ponto de máximo, você tem que fazer a segunda derivada da equação. Bom, aqui já está a primeira derivada, certo? Que a gente já fez, tá? Aqui já está a primeira derivada. Vamos fazer a segunda, ó. A segunda, aí vamos pegar só uma parcela, que o restante é igual, né? Ó. Aí o y não tem nada a ver com isso, que é derivada em relação a x chapéu. Multiplicando aqui menos 2 por menos x chapéu, a gente tem mais 2x chapéu, ok? Quando eu faço a segunda derivada, então derivar mais uma vez, isso aqui vai dar 2, que vai dar positivo. Os demais aqui vai dando 2 também, né? Então isso aqui vai dar positivo, né? 2 vezes n, né? Vai ter n vezes essa derivada 2 aqui, né? Que é positivo, né? Que é o que importa aqui, eu queria falar, positivo. E lá do cálculo diz, se a segunda derivada da sua equação de segundo grau der positivo, significa que a sua parábola é ponto de mínimo. Se tivesse dado negativo, seria ponto de máximo. Ok, pessoal? Vamos voltar aqui para a última aqui para fechar. Então é isso. Terminamos assim, né? Caso mais simples aqui do método dos mínimos quadrados, me dando uma equação, a famosa equação da média. Valeu!